O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a mão no seu coração e ouça um minutinho o que diz a letra dessa canção, que introduz para nós o Evangelho de hoje. Se tu soubesses como eu te amo, se tu soubesses como eu te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, Se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Quando eu li a serva de Naamã dizendo: se conhecesses o profeta que há em Israel. Eu lembrei de uma frase que a gente dizia muito quando eu estudei grego na teologia, que diz assim: Ei ginosques todoron touteon, que são as palavras de Jesus para a samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, tu é que me pedirias de beber, e eu te daria água viva. Se conhecesses um profeta lá em Israel, é a mesma coisa que essa serva está dizendo, porque o dom que o profeta dá não é dele mesmo, mas é de Deus. Então ela está dizendo: se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o amor de Deus. Naamã, se você conhecesse, você não daria 7 mergulhos no Rio Jordão, você ia ficar lá mergulhando todo dia no Rio Jordão. Fariseus, se conhecesses o dom e a sabedoria de Deus, vocês se lançariam, porque a sabedoria encarnada estava diante deles, mas eles não acreditaram, pela falta do conhecimento, pela ignorância, mas sobretudo
pela falta da humildade. Porque o princípio do saber é justamente a humildade. Os mais sábios são os mais humildes. Os mais sábios têm fé, porque a fé pressupõe humildade. Humildade de amar e obedecer a um Deus que você não vê. Humildade de obedecer a um Deus, de aceitar que o Deus que você não vê criou todas as coisas. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, vai dizer São Tiago no capítulo 4, versículo 6. Porque também os humildes, vai dizer ainda São Tiago, eles são ávidos, rápidos, prontos para ouvir e lentos para falar. Os sábios são silenciosos, eles aprendem, eles escutam. No entanto, nós não conhecemos, não queremos aprender e vivemos numa constante tagarelice na nossa vida, uma vida barulhenta, e somos incapazes de compreender, de ouvir. E por isso a graça de Deus passa na nossa vida, como quase passou na vida de Naamã, pela falta da sua humildade, de baixar sua crista, escutar e obedecer. Como esses fariseus que queriam matar a sabedoria, porque não queriam se submeter a ela. Se compreendêssemos o dom de Deus nessa quaresma, nós nos converteríamos rápido, hoje, para já, não deixaríamos para amanhã. Nós faríamos a nossa listinha de confissão e iríamos para o confessionário determinados. Eu quero confessar e não vou voltar mais a cometer esses pecados. Eu vou lutar, eu vou jejuar, eu vou guerrear contra mim mesmo, porque eu conheço o dom de Deus e eu estou perdendo o amor de Deus. Estou perdendo o amor de Deus por falta de humildade. Estou perdendo o dom de Deus porque sou incapaz de ouvir. Esses dias eu fui pregar num grupo de oração, e aí o grupo de oração foi logo após a missa. E aí o tema da pregação era escuta de Deus, capacidade de escutar a Deus, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pregação dizendo assim: olha, quem estava aqui na missa? Aí um monte de gente levantou a mão. Quem poderia dizer para mim de onde foi tirada a primeira leitura? Uns 5 levantaram a mão. Alguém que poderia citar uma palavra que foi dita na liturgia da palavra? Só um moço citou, mas nem sabia de onde tinha sido tirado. Aí você quer ouvir a Deus, mas você vai na missa, que é um lugar privilegiado, onde Deus, Ele fala o nosso coração, mas a cabeça está lá fora. Às vezes está no celular, que é um sacrilégio, você ficar olhando o celular, curtindo o Instagram na missa. Se compreendêssemos o dom de Deus, nós morreríamos de desgosto pelas vezes que nós desperdiçamos esse amor. E aí, a segunda parte dessa música diz assim: se compreendêssemos como te busco, se compreendêssemos como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendêssemos como te busco, deixaria que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, como te busco, como te busco, como te busco, escutarias minha voz. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém, porque poucos querem ouvir, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nessa quaresma, abramos a porta do nosso coração para ouvir o Deus que diz: perdoa, ame, seja caridoso, muda a sua vida, se confesse, viva os sacramentos com piedade. Mas se você ficar se debatendo,
a porta vai continuar fechada e a lepra não será curada. Nós ouvimos um testemunho esses dias do cerco de Jericó, de uma irmãzinha que frequenta aqui a missão. Eu falei assim: olha, nós vamos rezar no dia do cerco de Jericó pela situação financeira, e eu falei, trago contratos, carteira de trabalho, não sei o quê. Eu não vi quase ninguém que trouxe, mas ela trouxe, e trouxe pior ainda, ela trouxe um contrato que tinha sido negado para ela, da compra de uma casa. O sonho dela é ter uma casa própria, e aí ela foi lá fazer o financiamento, negaram o financiamento lá para ela, ela trouxe um papel lá com a negativa do financiamento, e era muito difícil mesmo que aprovasse, porque ela já tem uma casa no nome dela, em outro estado, não tinha o dinheiro da entrada, mas ela veio e apresentou para Jesus. Jesus, me negaram. Eu achei bonita a oração que ela fez, que ela falou assim, porque ela não comunga, não confessa, porque o casamento dela é irregular. Ela falou assim: Jesus, eu sei que eu não sou digna. A humildade, tá vendo? Eu sei que eu não sou digna, eu estou em pecado, mas ouve a minha oração. E Deus abriu a porta para ela. E ela conseguiu o financiamento, comprou a casa. Eis que estou à porta e bato. Não deixemos que a graça passe pela nossa falta de fé e nossa falta de humildade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.